Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco do Projeto Sequal Alagoas. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Bom, lembrando que nós estamos no curso de Gestão para Auxiliar Administrativo. Essa é a videoaula de número 2, vai ser transmitida pelo Instagram, tá ok? Então nós paramos aqui, né? Aqueles que realizam uma função abaixo do comando de outrem, isto é aquele que presta um serviço a outro. A administração, tal como encontramos hoje, é o resultado histórico da contribuição de vários percussores, tais como filósofos, físicos, estadistas, economistas, que no decorrer do tempo foram desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias. Dessa forma, o conceito de administração utiliza certos conceitos e princípios conhecidos e divulgados pela ciência, a matemática, como exemplo, a estatística, nas ciências humanas e sociais, psicologia, sociologia, bem como na teoria econômica, no direito e nas engenharias. Bom, pessoal, uma coisa extremamente importante na questão da administração é a questão das relações humanas. Eu já trabalhei em lugares onde existiam pessoas com muito baixa escolaridade, porém pessoas que tinham uma pegada muito forte de líder, e já trabalhei em lugares onde tinham pessoas com muito estudo e não tinha essa pegada de líder. E já trabalhei em lugares que a pessoa não tinha estudo nenhum e ele não era uma coisa nem outra. Na verdade, ele não era nada. E isso dificultava muito, pessoal, porque a pessoa não sabia em que time jogava. Então, como diz aqui, a administração é o processo da consecução dos objetivos organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva, por meio do planejamento, da organização, da liderança e do controle dos recursos organizacionais. Caravantes, 2005. Então, o processo de administração ele tem 5 princípios: desenvolver, planejar, executar, controlar e finalizar, tá? E esses 5 princípios estão baseados em 3 princípios: o tempo, o custo e o serviço. Então, quem se compromete a trabalhar com a administração tem que ter uma boa noção de engenharia de projetos. Engenharia de projetos, de administração de projetos. Todo ou qualquer serviço, pessoal, é um projeto, tá? Quando você começa a digitar algo, você está fazendo um projeto, mesmo que ele seja uma tarefa rotineira, tá ok? Aí nós temos aqui o histórico e a evolução. A capacidade de administrar do homem é muito antiga. A construção das pirâmides do Egito há 3.000 anos é um exemplo da capacidade de administrar do homem, uma vez que reuniu eficientes supervisores e gerentes capazes de organizar e conduzir o trabalho de centenas de pessoas. Diversos filósofos, entre eles Sócrates, Platão, Aristóteles, registraram em seus respectivos períodos de vivência os conceitos ainda que rudimentares da palavra administração, sendo aprimorada ao longo do tempo. Quando falamos em evolução da administração, é unânime na teoria geral da administração tem como marco histórico o aparecimento de mecanização. O aparecimento da máquina a vapor de James Watt, isso na primeira revolução industrial, é o desencaroçador de algodão de Ali Whitney, deu início a uma nova forma de produção e consequentemente uma nova forma das relações socioeconômicas. Vamos voltar no tempo e vamos falar de Jesus Cristo. Veja que a Bíblia é um livro muito inteligente e todas as vezes que a gente pensar em trabalhar com administração, eu digo que o melhor livro para se ter como referência para a administração é a Bíblia. Porque na Bíblia você tem os bons e os maus, os bons administradores, os péssimos administradores, os bons percussores de relações humanas, os maus percussores de relações humanas. Mas vamos falar de Jesus Cristo, 12 apóstolos, cada um com um temperamento diferente, cada um com uma pegada diferente. A gente, quando olha para os apóstolos, a gente só consegue focar em Judas, porque o que ele fez foi de extrema crueldade. Mas a gente não fala, muitas vezes, das dúvidas de Tomé. Muitas vezes a gente não fala do temperamento explosivo de Pedro. Muitas vezes a gente esquece, né, alguns dos apóstolos que eram um pouco, vamos dizer assim, relapso em relação ao que faziam. E quando você vê a história da Bíblia, você vê que não é uma, nem duas, nem 3 vezes que Jesus chama ele a atenção. Então Jesus foi um grande administrador. Mesmo ele sendo Jesus, ele sabendo quem eram as pessoas, ele teve grandes problemas de relações humanas. Aqueles 12, eles não conseguiam entrar em concordância. Então, o que isso quer dizer? Que a administração, pessoal, não é só títulos,
Não é só ir buscar título em faculdade ou em curso ou qualquer coisa assim. A administração também está relacionada a pessoas. Os princípios que norteiam a administração: respeito às leis, respeito à ética, respeito à moral e principalmente respeito à cultura. Tá bom? Aqui nós temos o seguinte: de acordo com a maioria dos autores que se dedicam a estudar tal temática, com o início da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, ocorreu uma grande transformação sobre a forma da organização do trabalho, que deixou de ser manual para se tornar um trabalho com o uso intenso de máquinas. Então era assim: 90%, quase 99,9% do trabalho no século XVIII, antes da máquina a vapor de James Watt, ele era feito de forma braçal e com animais. Uma vez que entrou a energia térmica, porque a máquina a vapor não é nada mais nada menos do que uma caldeira que aquece uma água, esse vapor sob pressão, ele faz mecanismos, sincrônicos funcionar. E isso fez com que o descaroçador de algodão trabalhasse dessa forma. Isso facilitou muito a vida do homem, porém também trouxe grandes problemas para o homem. Lá na frente a gente vai conseguir ver isso. Então olha só, a máquina dominou o imaginário da sociedade e as relações humanas passaram a ser vistas e analisadas dentro da perspectiva da máquina. Este conceito mecanicista passou a prevalecer nas organizações, fazendo com que o perfil de uma organização eficiente seja aquele que opera como uma máquina. Então vamos lá, você está falando: professor, eu estou fazendo um curso de auxiliar, administrativo. Por que eu tenho que entender disso? Olha pessoal, eu, professor Marcos, eu já fui auxiliar administrativo. Quando eu terminei a faculdade de administração, eu tive que estagiar. E ninguém entra numa empresa para estagiar administração em cargo de chefia. É carregando papel, é conversando com um, conversando com outro. E todas as vezes que você trabalha num ambiente, você não pode ser especialista em nada, mas você tem que entender de tudo um pouco, tá certo? Então, quando eu montei essa apostila foi montada por mim, eu sempre peguei a indústria como uma grande referência, apesar da construção civil também ser uma grande referência, mas a indústria, ela tem uma pegada diferente, tá certo? Então, quando se fala aqui em automação, se fala em produção, nós estamos falando de um auxiliar, de um gestor, de um auxiliar administrativo que trabalha no ambiente de esporte, tá bom? Então, eficiente, rotinizada e previsível. Isso quer dizer o quê? O conceito mecanicista passou a prevalecer nas organizações, fazendo com que o perfil de uma organização eficiente seja aquele que opera com uma máquina, eficiente, rotinizada e previsível. Ou seja, eficiência e eficácia. O que é eficiência? É um planejamento. E o que é eficácia? É fazer aquilo que foi planejado. E o que é planejamento? É uma sequência de atividades a serem elaboradas sem improviso. Então, quando você fala de uma máquina eficiente, é uma máquina que você dá input nela, starta ela funciona. Quando você fala de uma máquina rotinizada, é uma máquina que ela trabalha em sistema de rotina, ciclos rotineiros, tá? Vou dar um exemplo, uma prensa, tá? De alta pressão. E previsível, ou seja, eu sei que eu vou ligar e essa máquina vai funcionar. Eu vou dar como exemplo o meu carro, tá pessoal? Todas as vezes que eu pego meu carro para fazer uma viagem, eu tenho plena certeza que ele vai chegar no destino. Por quê? Porque eu dou manutenção, eu cuido desse carro. Então isso quer dizer que esse carro, ele tem uma possibilidade muito grande de atender às minhas necessidades, às minhas expectativas. Então olha só, na figura abaixo tem-se um quadro cronológico da evolução das teorias da administração, bem como a ênfase dada por cada teoria e o principal autor responsável pela teoria. Então aqui nós temos a figura 1, fluxo cronológico da evolução das teorias da administração. Então todos nós sabemos o que é um fluxo cronológico, né? É uma sequência onde ela é datada, tá? Ela tem data. Então, por exemplo, no ano de 1903, nós tivemos a teoria, a administração científica. A ênfase, tarefas, o expoente Frederick Taylor. Taylor é um grande percussor da administração. Aí a gente vem para 1916, teoria clássica. A ênfase é a estrutura, Henri Fayol. Nós temos 1932, teoria das relações humanas.
pessoas. Quem é o percussor? Eutomaio. 1947, burocracia e teoria estruturalista, tá? Qual é a pegada? Ela é a estrutura, Max Weber. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Como eu falei, a aula só tem 10 minutos de duração, porque para ela não ficar muito comprida e cansar vocês. Vamos ter só mais uma aula hoje, aí damos como encerrado, e todos os dias o professor vai procurar colocar 3 aulas. Mas dá uma olhada, como é legal você tá fazendo um cursinho desse, você está estudando, você está aprendendo. E essas teorias aqui, tá, pessoal? Essa ordem cronológica da evolução, tá? Da teoria da administração, ela traz aqui um fator muito importante, a gente entender o que era e por que está assim, tá certo? Muitas vezes nós criticamos a atitude de determinadas pessoas, mas exatamente porque a pessoa não passou por um curso que preparou ela para ter o entendimento do porquê as coisas hoje estão assim. E no final desse curso eu vou mostrar um vídeo, quem já foi meu aluno já viu, que é a chegada da 4ª Revolução Industrial, que mostra muito mais ainda a eficiência de um gestor ou de um auxiliar de administração, tá ok? Então vou ficando por aqui, te espero na terceira aula. Tchau, pessoal!